Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Ghost Rider. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos tratar de um assunto que até tem sido discutido, né? Acho que desde quando o Brasil começou a pavimentar suas estradas pela primeira vez, que é justamente essa má qualidade do asfalto que é usado por aqui, né? Eu sei que parece clichê, né? Eu sei que é uma coisa que já vem sendo muito discutida aí em outros canais, né? Inclusive até na época que eu fazia o cursinho, né, para poder tirar a habilitação, já se falava nisso, né? Nessa comparação que a gente tem o costume de fazer com relação à qualidade da pavimentação daqui do Brasil e a qualidade de lá fora, né? As pessoas às vezes dizem que é meio injusto fazer esse tipo de comparação, porque, é claro, esses outros países, né, que as pessoas usam como referência, são países desenvolvidos, enquanto o nosso é um país de terceiro mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, eles se esquecem que o Brasil, com toda a arrecadação, com toda a nossa força, né, nossa mão de obra, né, ele tinha sim condições de conseguir colocar uma pavimentação melhor nas ruas, né? Porque o que a gente mais vê ao passo que a gente anda, né, dentro do perímetro urbano e nas estradas, são ruas que são feitas basicamente de remendos, né? Os caras não se preocupam em fazer uma reforma mais profunda em cima dessas vias. Vão fazendo remendos aqui, outros ali, remendos esses que acabam mexendo no nivelamento da pista e acabam com sua qualidade, né? É um incômodo danado, por mais que você tenha uma motocicleta com um amortecedor muito bom, com um sistema até hidráulico, né, que é utilizado hoje em dia, que é a base de óleo, né? Não resolve o problema em 100%, né? O ideal é que a gente conseguisse andar em vias que tivessem um asfalto 100% nivelado, né? É uma coisa que tanto é causada pelos serviços aí dessas empresas terceirizadas contratadas pelo governo, quanto por algumas empresas de água, né? Aqui na entrada do meu bairro, por exemplo, fizeram um serviço ali pertinho ah, do cemitério. E foi o que aconteceu, eles destruíram tudo. Tava perfeito quando tinham feito a reforma na pavimentação de lá, e aí abriram uns buracos lá para colocar um encanamento, né? E aí quando foram colocar o asfalto no lugar, né, preencher lá os espaços que eles haviam deixado, os buracos, ficam aqueles calombos, né? Aquilo ali incomoda demais. Todo mundo daqui da minha cidade, né, reclama daquela entrada ali, porque não tá legal de jeito nenhum. Da mesma forma nas estradas, né? Quando eu tava indo para José de Freitas, eu ia e vim de lá para cá todo final de semana, né? Acontecia que apareciam muitos buracos. Recentemente eles fizeram uma reforma na via, mas o problema é que essa reforma que eles fazem, essa repavimentação, que consiste em você descascar toda a pista, tirar todo o asfalto velho para então passar um asfalto novo por cima, além de ser demorada, não é? Ela causa um transtorno durante o processo de obras, acaba que ela não dura o suficiente. Basta ver um período chuvoso de novo, que sempre acontece no início do ano, para a coisa desandar, né? Começar a aparecerem buracos. Esse asfalto que nós utilizamos aqui no Brasil, ele não é muito resistente às chuvas, né? À ação das intempéries, né? Isso acontece por vários motivos. O primeiro, é claro, seriam muitas fraudes aí que algumas empresas contratadas pelas prefeituras cometem, né? Algumas cometem fraudes em licitações, colocando orçamentos que estão muito aquém, estão muito fora da realidade. Às vezes eles cobram um valor tal por um serviço, sendo que ele valia menos que isso, né? É só você olhar a qualidade da obra que ali é feita, né? É um negócio assim que chega a ser espantoso, né? Eu já falei com gente de fora e eles me perguntam, poxa, por que as estradas daqui são assim? O povo daqui não tenta fazer alguma coisa a respeito, ninguém protesta, ninguém faz nada. Mas aí tem um outro problema, né, que é a questão do comodismo do brasileiro. As pessoas veem coisas erradas acontecendo e passam a acreditar que aquilo é normal. Estão tão acostumadas a viver com pouco que a situação de extrema miséria e de falta de infraestrutura passa a ser uma coisa normal para eles. É como se as pessoas tivessem sido treinadas para aceitar o intolerável, né? E isso aí causa uma série de problemas. O primeiro deles, e o mais importante, seria a questão dos acidentes que acontecem com muita frequência, né? Mais um motivo para você andar aí na maciota, né? Não andar acelerando demais, porque quanto mais você acelerar, mais fácil é para você cair nesses buracos, porque eles são até profundos, né? Por mais que exista aquele efeito físico de você praticamente saltar de um ponto ao outro do buraco, né? De um lado ao outro, sem necessariamente cair nele,
existia uma velocidade própria para isso daí, né? Alguns buracos chegam a ser tão profundos e largos que isso aí não funciona, então você acaba se arrebentando, caindo no processo. Já aconteceu uma vez, foi numa ida para lá, era num dia chuvoso, lá para José de Freitas, e aí aconteceu de aparecer esse buraco. Eu tive que frear com todas as forças. Na época eu tava com uma franzinha 125, né? Um freiozinho a tambor, escorregou um pouco, mas consegui me safar da situação, né? É claro que nem sempre isso acontece. Acontece às vezes de as quedas serem fatais, né? Dependendo da velocidade em que você está circulando. E o que diferencia o asfalto lá de fora do daqui, né? Pelo que eu vi, o que eles fazem? Eles primeiro colocam uma camada de concreto armado, para daí dar mais força, mais robustez ao asfalto. Alguns até colocam sistemas de drenagem para impedir o aparecimento desses buracos, né? Outros chegam a ser mais sofisticados ao ponto de colocar até geradores à base de pressão que são capazes de gerar energia utilizando o peso dos carros que vão passando, né, por aquela região, uma obra até engenhosa, né? A China já vem fazendo isso. Não entendo por que o Brasil investe em tecnologia parecida, né? E o que me parece, o comportamento brasileiro, ele é estranho, ele chega a ser quase criminoso, porque as pessoas estão tão focadas em atender aos próprios interesses que se esquecem do bem-estar coletivo, né? Estão mais interessadas em enriquecer, fazendo o mínimo de esforço possível, nem que tenha que prejudicar as pessoas ao seu redor, né? Por isso é que elas se envolvem em crimes, né, crimes de corrupção. E o mais revoltante ainda é que muitos desses crimes de corrupção, os mais sérios, que causam prejuízos a milhões de pessoas, né, como esse aí que aconteceu recentemente no INSS, né, várias pessoas aí que eram dependentes dos benefícios do INSS tiveram boa parte do seu dinheiro subtraído, né, e os caras são extremamente tolerantes com os caras que cometem isso daí. Corruptos, estupradores, todos têm a sua pena anulada. Uma vez que provas suficientes foram coletadas e analisadas, o cara tinha que ir para a cadeia, não tinha essa história. Mas não é o que acontece. E enquanto humoristas, né, tais como o Léo Lins, acabam sendo condenados a 8 anos por uma coisa tão besta que é o quê? Uma piada. Aí o pessoal fala, não, mas a piada que ele contou, as piadas que ele contou, na verdade, eram preconceituosas. Era uma coisa que era até tipificada aí no Código Penal e que ia contra princípios da Constituição brasileira. Mas espera lá, 8 anos é uma pena exagerada para uma pessoa que fez uma coisa de pouco potencial ofensivo. Não era essa a justificativa que eles usavam para soltar muitos bandidos por aí? Que o crime por ele cometido era de baixo potencial ofensivo? E aí, quando é um corrupto, um assassino, um traficante de drogas, os caras relutam em punir. Eu não sei se é por medo, por estarem com o rabo preso, ou por terem algum tipo de envolvimento, ou por estarem recebendo dinheiro por trás, cara. Porque é uma coisa que me leva a acreditar que é o que acontece. O judiciário e o legislativo parecem, né, estar cooperando com o crime organizado, porque é a única justificativa, a única coisa que eu consigo pensar. Eu acho que é a única coisa que as pessoas ao redor do Brasil inteiro, né, pensam quando vem uma situação dessa. Não é possível, como é que pode um cara que comprovadamente já cometeu crimes, que já tem uma história criminal grande, vai solto, e uma pessoa que só contou uma piada, tudo bem, quer punir o cara? Sei lá, bota ele pra pagar uma multa, mas prender, tirar a liberdade de uma pessoa por algo que ela falou, isso aí é um ataque direto à liberdade de expressão, não é? Parece até que eu tô me desviando do tema, gente, mas tem tudo a ver, né? Essas situações aí revelam o Estado brasileiro, todas as esferas, na verdade, né? E é uma coisa que outros líderes mundiais já falavam, ele é extremamente tolerante com crimes de verdade, né? Enquanto aqueles que falam alguma coisa que desagrada ao Estado, né, são severamente punidos. É uma coisa assim surreal. Parece que a gente vive num estado de um narco-estado mesmo, né? Mais focado em acumular dinheiro, não para benefício coletivo, né? Para investir em melhor infraestrutura, né? Melhorar essas estradas, melhorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade da saúde, mas para enriquecerem às custas do trabalho de outras pessoas. A única coisa que eu consigo ver disso daí, né? Agora, voltando aqui à questão das estradas. Pelo que eu vi lá nos Estados Unidos, o que eles faziam era colocando aquela malha de ferro, né, concretada, para só então passar o asfalto por cima. Coisa que poderia muito bem ser feita aqui, mas
mas não vai, né? E o objetivo aí parece estar muito claro. O objetivo parece que é manter essas empreiteiras do governo cons- associadas ao governo, né? Constantemente ocupadas, constantemente tendo algo para fazer, alguma obra, né? Algum serviço para fazer. Porque se o serviço for muito bem feito a ponto de durar décadas, né? Eles acabam por não ganhar muito dinheiro, né? Ficam sem fluxo de caixa. É um modelo de negócio predatório que já vem prejudicado, né, muita gente. E o pessoal ainda fala, não, mas se você por acaso se acidentar por conta de um buraco na pista, você tem como recorrer, você tem como processar o Estado para daí então conseguir os reparos financeiros que teriam sido causados, né, pelo próprio Estado. Um desleixo, né, do Estado. Só que, para pensar, cara, por mais que realmente exista esse recurso legal, você consegue imaginar mesmo um cenário em que você consegue utilizar uma ferramenta do Estado contra o Estado. Olha, por exemplo, para aquelas multas de trânsito. Muitas dessas multas de trânsito, tem gente que vai atrás, né, do Detran, da sede do Detran, para tentar recorrer, né, porque às vezes a pessoa recebeu multas porque a placa da sua moto, do seu carro foi clonada, né, ou porque o agente de trânsito cometeu um erro, né, acabou colocando um número, né, de placa que não era o da pessoa que realmente cometeu a infração, mas de outra pessoa. Isso pode acontecer em muitos casos, né? Ou mesmo só de sacanagem. Às vezes eles fazem isso aí, algumas infrações elas são indevidas mesmo, né? Por questão de má interpretação do guarda de trânsito, do agente de trânsito, ou mesmo por má vontade dele, né? Por conta daquela meta que eles têm que atingir, de multas que eles colocam por dia, né? É uma coisa assim complicado demais. Mas é difícil para você conseguir simplesmente olhar para um negócio desse e simplesmente se conformar. A pessoa fala, não, por que você não vai para fora do país já que você está tão desgostoso com o Brasil? Por que eu noto que a coisa tá ficando ruim, não só aqui, cara, mas em todos os países, né? Eu vejo muita gente, eu converso com muita gente de fora, né? Eu participo de alguns grupos aí de WhatsApp, né, que estão focados na questão do aprendizado, a gente discute sobre vários temas, e um desses temas é a questão política, né? Por mais que tem muita gente que fala que não se deve discutir política, que isso nunca leva a lugar nenhum, mas a discussão da política, às vezes, ela não é necessária para que você consiga solucionar o problema, mas a longo prazo você consegue ao menos conscientizar as pessoas para que elas passem a tomar decisões mais conscientes, né? Elas começam a tomar decisões mais inteligentes com relação por exemplo, em quem elas votam, né? Porque tudo isso, ó, todos esses problemas que a gente enfrenta no dia a dia, principalmente esses de trânsito, essas da qualidade das vias, é resultado do voto das pessoas, né? Na República Velha, existia muito esse negócio do voto do cabresto, né? O pessoal fala que depois disso daí a coisa mudou e não mudou. Hoje em dia ainda há pessoas dispostas a vender seu voto por um milheiro de tijolo. Elas não compreendem o real poder do voto delas. Elas não entendem que o voto ele consegue mudar a vida de uma pessoa da água para o vinho. Basta você realmente votar em uma pessoa que esteja comprometida com o bem-estar social. Não com um demagogo que fale aquilo que a pessoa quer ouvir, né? Que fale, que faça aquelas promessas milagrosas, né? De melhoria repentina, quando não é assim que a coisa funciona. Foi assim que o atual presidente conseguiu se eleger, né? Fez promessas mentirosas, as pessoas acreditaram, mesmo com um histórico já não muito bom, né? Guiadas por uma nostalgia falsa, porque no passado, parece que as pessoas esqueceram, né? No passado, enquanto o atual partido aí do governo estava no poder, aconteciam vários casos de corrupção e agora voltou a acontecer, né? Escândalos aí de corrupção associados ao governo. E por mais que você veja que isso aí queima a imagem do governo, né? Pelo menos com relação a uma parcela da população, existe outra que insiste em defender, né? Com unhas e dentes. As pessoas não querem saber. Falam do partido político como se fosse uma espécie de time de futebol. Não entendem que é o partido político, esse daí, ele foi criado mas com um propósito predatório, um propósito parasitário, é viver do trabalho das outras pessoas e nada mais, né? É uma coisa que chega a ser irritante, é uma coisa que me leva a questionar o porquê
do direito de voto ser simplesmente concedido a qualquer um, qualquer pessoa. Não poderia ser assim. Pelo menos na minha concepção, e não só a minha, mas também outros filósofos, uns filósofos aí, né? Ao longo da história da humanidade, eles questionavam. Tem uns que nem gostavam da democracia tanto assim, não porque eles tinham um comportamento tirânico, mas porque eles percebiam que as massas são imbecis, né? Não são muito inteligentes, são guiadas pela emoção, facilmente manipuláveis, né? Facilmente, elas caem com muita facilidade nas garras de demagogos. E aí o necessário seria dar o poder de voto, que é um poder muito grande, apenas a pessoas extremamente capacitadas, né? Intelectualmente. O necessário aqui no Brasil seria que você concedesse o poder de voto a pessoas que tivessem um mínimo de estudo, né? Porque as pessoas analfabetas, as pessoas que não tiveram muito acesso à educação, acabam sendo as presas mais fáceis para o político desonesto, né? O político corrupto. Não são todos os políticos que são corruptos, é claro, mas a maioria acaba sendo, né? Tanto que as pesquisas aí já apontam e a maior parte dos psicopatas, né, eles estão concentrados aí nessas profissões, tais como, por exemplo, advogados e políticos, né? Mas não são todos. O problema é que os poucos que são honestos não têm força suficiente para combater os corruptos, né? Porque eles se organizam em uma espécie de quadrilha, né? Qualquer um que se opõe a eles acaba caindo, ou através da destruição da reputação, como muitos fazem, né? Eles manipulam a imprensa para depois derrubar seus adversários políticos, é uma estratégia suja, ou através da eliminação direta, né? Alguns realmente contratam assassinos aí para se livrar de oponentes políticos. Foi o que aconteceu lá nos anos 90, inclusive eu era criança nessa época, né? Com o jornalista Donizete Adalto, era um cara que estava crescendo em popularidade e que oferecia risco aí a certos grupos políticos e que acabou sendo assassinado por esse motivo, né? Eles o viam como um reformador perigoso, e a mesma coisa acontece com outros aí que estão se destacando. Só que eles não fazem isso de forma direta, eles estão fazendo através da difamação, divulgando mentiras sobre essas pessoas, né? Para que aí elas tenham sua reputação manchada e as pessoas passem a simplesmente não confiar nelas, né? É complicado. A questão das fake news, das quais eles tanto falam, né, que eles tentam combater, na verdade, acaba sendo um instrumento através do qual eles conseguem manipular a informação, o acesso das pessoas à informação, e aí eles conseguem atingir os objetivos deles. Uma coisa que você olha e parece que não tem esperança, né? Porque não é uma coisa só do político brasileiro. Parece que é do brasileiro como um todo. É um comportamento quase que criminoso mesmo. Essa necessidade de querer se dar bem em cima do outro, né? Sem esforço do trabalho, sem fazer nada. É uma coisa característica do brasileiro. É claro que não é só o brasileiro que é assim, mas parece que é uma coisa bem marcante aqui no Brasil. E não vou dizer que isso daí é porque a pessoa foi privada de acesso ao conforto, de acesso a uma vida digna, e portanto ela acaba recorrendo a esse tipo de estratégia para tentar se livrar daquela situação, né? Existe, né? O meu caso, por exemplo, eu já fui uma pessoa de baixíssima condição financeira. Quando eu era criança, meus pais passavam por perrengues, né? Mas com o esforço do estudo e do trabalho, você consegue sair daquela situação. Mas as pessoas querem fazer isso de forma repentina, rápida, né? Por meios sujos, acabam recorrendo a métodos sujos para atingir esse objetivo. Então, gente, era basicamente isso que eu tinha para falar. É um desabafo, né? Não acredito que essa situação mude tão cedo. Vai demorar muito, até porque o nosso país é um país jovem, né? Nossa democracia ainda é um pouco recente. Ainda requer um certo amadurecimento, não só do sistema político em si, mas da cabeça das pessoas. O brasileiro ele precisa parar de se comportar dessa maneira tão hostil, até mesmo uns com os outros. Observar mais a questão do bem coletivo em detrimento ao apenas o próprio bem-estar. Tudo bem que você tem que pensar em si, né, no seu bem-estar, mas é preciso também fazer isso sem prejudicar a outra pessoa, né? Prejudicar o seu próximo. Levar a sério os princípios cristãos que servem como diretriz para boa parte da população cristã, né? Muitos daqueles que se consideram cristãos, né, no Brasil, eles
acabam cometendo atos imorais também. Se escondem atrás dessa máscara da religiosidade, mas na verdade são pessoas de caráter duvidoso. Nem nisso você pode confiar. Não dá para olhar para uma pessoa religiosa e dizer que ela é uma pessoa decente mais, né? Tem muita gente que se esconde nesse ambiente de igreja, inclusive até faz julgamentos com relação à vida de outras pessoas, mas esquece de olhar para o próprio umbigo. Tá certo? Eu queria muito ser capaz de propor uma solução para isso, mas esse problema é complexo demais. Está mais associado a um defeito civilizacional mesmo, é um problema da sociedade brasileira, do comportamento das pessoas em geral. Não só necessariamente da ação de um ou de outro, não. É o povo inteiro que tem esse comportamento da corrupção. A gente tem que dar um jeito de se livrar, né, de vez desse maldito rótulo de ser um país de vagabundo, de ser um país de corruptos, né? Até porque é essa fama que a gente ganha lá fora. Ninguém vê o país como o nosso, né, como um país sério, um país que é digno de confiança, um país digno de investimento. Se até mesmo as pessoas lá de fora não puderem confiar nos brasileiros, né? A gente tem que voltar a uma época em que as pessoas realmente confiavam umas nas outras, elas cooperavam umas com as outras. Porque senão, a gente jamais vai conseguir sair do lugar. Então era basicamente isso, pessoal. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até a próxima.